Pai do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, jovens, crianças, adolescentes, a paz do Senhor, pastores e obreiros. Um bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei a hora que você vai ouvir essa live, mas quando você ouvir, dê um like, se inscreva no nosso canal para que o YouTube entenda que é importante para você, para nós, para a igreja, para o mundo, a palavra de Deus. Vamos falar sobre não vinguei o seu próximo, hein? Hoje é 25 de maio de 2025, o dia e o mês e o ano que Deus preparou para falarmos a palavra de Deus. Tudo feito mediante oração ao Pai e o Espírito Santo fale aos corações. Que Deus nos abençoe e dê um ótimo domingo para todos, com muita bênção, muita alegria, muito amor, muita paz e sinceridade nos corações. Jesus ama a humanidade e foi criação dele junto com o Pai, amém? Vou ler a Bíblia, Romanos 12, versículo 19 ao 21. Fazer uma oração e vamos meditar. Não vos envigueis a vós mesmo, amados, mas dê lugar à ira, porque que está escrito, porque está escrito, a minha me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz se o teu inimigo, diz o Senhor, pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoará brasa viva sobre a sua cabeça. Não deixeis vencer do mal, mas vencer o mal com o bem. Querido Deus e bondoso Pai, Senhor da glória, esta é a tua palavra nesta manhã de domingo, Pai. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, fala aos nossos corações e aos corações dos ouvintes desta palavra, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus está às portas para buscar a igreja e que a igreja, Pai, seja preparada para ser arrebatada. Em o nome de Jesus. Amém, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estou bem, graças a Deus, estou feliz, graças a Deus, que com Jesus no barco tudo vai bem. Palavra de Deus. Meus irmãos, não vingueis a vós mesmo. Palavra de Deus. O grande apóstolo São Paulo está escrevendo aos romanos. Não vingueis a vós mesmo. Meu irmão, minha irmã, amigo, pastor, obreiro, crentes e não crentes. Você vai vingar alguém que te ofendeu, te perseguiu, te maltratou? No mínimo vai causar mais ódio, mais revolta, mais luta, mais tribulação. Se não causar piores, como a cadeia ou até a própria morte sem Cristo. Quando nós morremos brigando, tirando satisfações, nós estamos irados. Estamos sendo aparelho mantido pelo espírito das trevas. O espírito das trevas é aquele anjo caído que vai levar a alma daquele que ele mesmo incitou à morte, por contenda, por bebedice, por pecado, por mentira. Ele incitou até que a pessoa morreu. E aí ele vai levar a alma dele para o Hades. Hoje você está sendo entendido, meu irmão. Jesus Cristo está precisando de homens
que volte para dentro da palavra de Deus, para nos ensinar ao ser humano o amor de Deus, a capacidade de Deus em proteger aqueles que nele confiam. Confie no Senhor a sua vida, confie no Senhor a tua casa, confie no Senhor a sua família, confie no Senhor os seus bens, seus patrimônios. Põe tudo no seguro do Senhor, porque ele tem anjos celestiais para guardar tudo que é propriedade dele e o inimigo não entra. Entregue o seu coração ao Senhor para que Ele faça morada no seu coração. Entregue a sua mente ao Senhor para que Ele faça morada na sua mente, para que a sua mente seja como a mente dEle. Não vingueis a vós mesmo, porque ele está dizendo, o amor é tão grande que fala, não vingueis a vós mesmo, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, dai lugar à ira, porque está escrito, a mim pertence a vingança, eu é que retribui, diz o Senhor. Veja bem, dá lugar à ira de Deus. A Deus pertence a vingança. É Ele quem retribui, diz o Senhor. Por que você vai retribuir aqueles que tentam te matar com as suas próprias forças, com as suas próprias palavras? Eu vejo, meus amados, muitos homens de Deus, mulheres de Deus, vindos a meio de comunicação, se defender daquilo que alguém faz ou fala contra ele. Mas quando ele está defendendo, está acusando aquele que o acusou. Está entrando no mesmo caminho que está o seu inimigo. Você está falando mal daquele que falou mal de você. Aquele que pecou contra a sua vida. Você está agora... Você imagina, veja só como é que o inimigo não presta. Ele prepara alguém para falar contra você. Quando a pessoa atinge a sua vida, o seu eu, a sua pessoa, aí o inimigo diz para você, suavemente, por intermédio de quem? Pode ser de um amigo, alguém da família. Se você não deve, levanta e coloca em prato limpo. Aí você vai levantar para provar para aqueles que dizem que você falou que não deve, e aqueles que dizem que você não deve, prove. Você levanta para entrar contra aquele que falou mal de você. Você está entendendo? Para provar para aqueles outros que duvidaram de você, familiares, família, que você não tem razão. E vai até vias de fácil, a justiça. E aí tem problema com alguém que você participa com ele na ceia, no culto, na oração, na pregação, no partido do pão. Mas você se levanta e depois coloca Deus como juiz ou como o carrasco da vida daquele que se levantou contra você, e você, para provar para o mundo, para a família, para a sociedade, que você não tinha feito,
se levantou contra a pessoa com pau e pedra nas mãos. Advogado, polícia, empurrões, palavrões, falando mal. Tudo que você sabia daquela pessoa, você lança também no ventilador. E diz, agora ele vai ver. Aí você levanta e diz, foi Deus, eu senti no meu coração, do Espírito Santo de Deus que me deu a direção. Agora vai conhecer porque falou contra um homem de Deus. Então, agora você vai sofrer as consequências. Mas se o Senhor não falou para você fazer isso aí. Ele falou, dele é a ira. Ele é quem trata. Entregue a ele o seu caminho. A pessoa se levantou contra você, falou contra você, humilhou você, fez tudo mal. Você confia no Senhor. E essa pessoa agora está sofrendo. Ele está doente, está desamparado. Você diz em alto e bom som, Deus tratando com ele. Ele levantou contra um homem de Deus. Todos agora veem que eu não era culpado. Orei a Deus e Deus permitiu esta doença agora. Será, meu amado e minha amada irmã, que você meditou na palavra de Deus? Não vingueis a vós mesmo. Dê lugar à ira. Porque, diz ele, a mim me pertence a vingança. Eu que retribuo, diz o Senhor. Meu amado, minha amada, meu querido, minha querida, Jesus Cristo te ama. Jesus Cristo me ama. Jesus Cristo nos ama. Aquela pessoa que hoje está falando mal de mim, está me perseguindo, está puxando o meu tapete. Se depender dele, eu vou ser processado, vou ser excluído. Deus a ama também. Deus ama a alma desse irmão, dessa irmã, desse homem, dessa mulher. Se não conhece a Deus, ele está fazendo na ignorância. É o inimigo que está do lado. A Bíblia diz que o mundo jaz o maligno. Então Satanás usa as pessoas que estão do lado dele para roubar, matar, destruir, adulterar, prostituir, enganar e ser enganado por Satanás. Mas Satanás usa o crente, aquele crente cheio de razão, aquele crente conhecedor da verdade. Porque muitos crentes conhecem muito a palavra de Deus. Amados, mas só que eles não obedecem. Veja bem, se a pessoa me ofender como um homem, eu tenho direito. Não de estar brigando, espancando. Não. Porque eu posso apanhar, machucar, e Deus não chamou o homem para ver nem os animais brigando. Mas como homem eu tenho direito, tenho a justiça aí preparado. Policiais, juiz, advogado. Mas espera aí, eu sou um homem comprado pelo sangue de Jesus Cristo. Eu digo assim, homem de Deus, eu vou vingar este homem ou esta mulher que se levantou contra mim, ainda que tenha deixado um rastro. Não, eu vou amar esse irmão, vou amar essa irmã, vou orar por este homem, por esta mulher,
Sabe por quê? Porque o inimigo, ele achou um ponto fraco nesse irmão ou nessa irmã para restaurar, para tomar a bênção dele. Ele está na igreja, é bom crente, prega a palavra, participa da ceia, ele fala línguas estranhas, mas Satanás achou um ponto fraco nesse homem, nessa mulher, para que eles se levantem contra mim. E agora Satanás está procurando em mim um ponto fraco, dando a mim razão para que eu mate aquele homem, aquela mulher. Mas se eu amo eles como a mim mesmo, se eles erraram contra mim, por que eu, que erro contra Deus todos os dias, hein? E peço perdão e espero o perdão de Deus, porque eu não oro a Deus para que Deus converte o coração desse irmão e dessa irmã, envia anjos para guardar, para livrar eles do anjo do inimigo, envia o Espírito Santo sobre o coração deles para que eles amem, mesmo não sendo amados. Se ele está com fome do pão e eu tiver, por que eu não vou ajudar? Se a fome for da palavra, por que eu não vou transmitir a palavra de Deus que consola, que liberta a esse homem, essa mulher, para que no dia de amanhã nós entrarmos no reino dos céus pelas portas, tanto ele ou ela, quanto a mim. Não dê lugar, não vingue a vós mesmo. Você pode ter razão, meu irmão. Você pode ter razão, meu irmão. Mas no momento que você vai vingar alguém que te feriu, você perde essa razão. Eu vou dizer para vocês, ninguém, para se defender, diz diante do juízo, do advogado, da corte, dizendo que eu era inocente. Para se defender, você vai ter que me colocar num lugar pior. Vocês sabem, e vocês, que até os juízes, quando dois irmãos vai em contenda perante o juiz, ele fica triste, porque eles conhecem a Bíblia. E sabe que a Bíblia diz que não é para haver contenda entre nós. Se houver contenda, procura dentro da igreja um pequenino, um idoso, uma idosa, que seja capaz de sentar e aconselhar ambos. Nunca fale do seu irmão, nunca fale da sua irmã. Lembra-se que aquele irmão, aquela irmã que vem até você falando que a irmã tal, o irmão tal está falando contra você, ele está sendo um agente de Satanás. Sem perceber, ele está dando lugar para o inimigo para causar uma grande contenda entre irmãos. Então, quando esse irmão, essa irmã vier falar contra que alguém que falou mal de você, você diga, eu amo esse irmão. Ele chegou até você para dizer contra o irmão ou contra a irmã. O que o irmão ou a irmã falou mal de você. Para ela voltar e falar para essa pessoa, basta você falar uma coisa pequenina, que ela vai chegar até a pessoa e dizer, o irmão ou a irmã está uma vara com você. Falou e tanta coisa de você, mas se você disser uma coisa, uma palavra assim, ô meu irmão está falando assim comigo, eu amo tanto esse irmão, oro por ele todos os dias, eu amo ele, vou entrar no céu com ele.
Deus é conosco, ele é meu irmão. O inimigo quer arrumar contenda entre nós, mas eu amo esse irmão. Ele não tem força, não tem caráter para voltar até o irmão e dizer para o irmão a palavra que você falou. Se ele voltar até o irmão inventando alguma coisa, se o outro irmão também tiver orado a Deus e vai dizer que te ama, falar a mesma coisa, o inimigo cai por terra. Lembre-se muito bem, nunca vingue, não vai fora daquele que te ofendeu, porque pertence ao Senhor a vingança. E vingar só Deus faz sem fazer nada. E quando Deus estiver tratando com a pessoa que te levantou, não dê graças, não se ri, não levanta a voz para dizer eu sou homem de Deus. Olha, falou comigo, ela aconteceu. Se não é Deus, é Deus tratando com a alma daquele irmão, daquela irmã, porque Deus o ama ele também. Ore a Deus para que Deus não deixe chegar até você a hora da tribulação, da dor, da angústia desse irmão e dessa irmã que está até você, até ele. Porque se levantou contra você, contra outra pessoa. Mas Deus é vingador das palavras, das contendas. Dele é a vingança, não é sua. Não é você que vai resolver o problema. É Deus que entra com providência. Agora, a sua petição nas orações, seja pedindo misericórdia ao Senhor, a este homem, a esta mulher, esta pessoa que está fazendo mal contra você. O versículo 20 diz: pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça. Está entendendo, meu irmão? O teu inimigo, aquele que levantou contra ti, aquele que quis te matar, o que quer te matar, se ele tiver com fome, dá-lhe de comer para ele, sacia ele de todas necessidades. Se ele tiver sede, dê água para ele beber. Não persegue, não diga bem feito. Ore com ele e ore por ele. Ame este homem, esta mulher. Será que nós, os crentes, será que nós estamos obedecendo a palavra de Deus? Será que nós estamos orando a Deus para que o Espírito Santo entre e more nos nossos corações? Será, meus irmãos jovens, homens e mulheres, pastores e obreiros, será que se um amigo de ministério levantar contra você, te humilhar, você vai amanhã procurar ele, para orar com ele, para abençoar ele no momento da dificuldade financeira, ou da saúde física, ou na saúde espiritual. Quantos irmãos parados na fé, quantos irmãos que não têm aguentado o peso da cruz. Será que você foi atingido, ofendido por algum deles? E hoje você está na galeria olhando, dizendo, está desviado. Fez mal para mim lá atrás, hoje está no mundo. Você está feliz por esse irmão que era para entrar no céu com você? Está desviado,
está bebendo, está roubando, mentindo, adulterando, prostituindo, escondido. Parece que você está bem, né? Você está sentindo vingado pelo irmão. Você tem observado a palavra de Deus. Não vingueis a vós mesmo. Dê lugar à ira. Minha é a vingança, diz o Senhor. Se ele está parado na fé, vai buscar. Vai até esse irmão ou essa irmã que ontem te ofendeu, mas que hoje está prostrado. Deus está te dando uma oportunidade para que você vai até esse irmão e essa irmã transmitir para com eles o amor que você tem para com a alma deles. Está me dando para mim essa oportunidade para que eu mostre para esse irmão e para essa irmã o amor que eu tenho pela alma dele ou dela. As almas são iguais. O amor de Deus é o mesmo. O amor, o Espírito Santo de Deus, ele flui no nosso coração. A nossa alma tem sede de Deus. A nossa alma, quando está cheia do Espírito Santo, tem desejo de conversar com os irmãos e com as irmãs. Com qual? Com todos aqueles que aceitaram a Jesus, que foram comprados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Todos aqueles que fazem parte do seu grupo de oração, de seu convívio, na pregação, na palavra, na ceia do Senhor. E esse está afastado pela luta. O inimigo preparou uma cilada para ele e ele caiu. Ou ele está sendo encostado por Deus para ser tratado pelo Espírito Santo. Você não sabe. Você está rindo, está alegre pela queda de uma pessoa que ontem intentou a sua queda. Se você não caiu, foi a misericórdia de Deus, meu irmão e minha irmã. Se eu não fui consumido, foi a misericórdia de Deus. Então, eu só tenho que agradecer a Deus. Quando tentaram me matar, não me venceu, porque Deus estava ao meu lado, estava na minha frente, estava na minha retaguarda. Deus me cuidou de mim. O que Ele espera de mim é que hoje, que eu estou em pé, pela misericórdia dEle, pela bondade dEle, eu sinta no meu coração a angústia desta alma, que é tão valiosa para Deus quanto a minha alma foi lá no passado. Amados, é tão bom ser crente, é tão bom conhecer a Jesus Cristo e dele ser conhecido. É tão bom ter certeza que ainda que uma carabina metralhadora se voltado para nós e disparado contra nós, Deus faz voltar as balas. Deus não deixa disparar quando Deus tem um propósito na nossa vida. Não irá, não vai atrás do seu inimigo para tirar satisfação. Dá lugar à ira. A Deus pertence a vingança dessa ira. Deus pertence que faz essas coisas, não é você. Você quer ser feliz? Não durma com mágoa de ninguém, porque você não sabe se essa noite vai ser a sua última noite.
Nesse dia, não levante com os pés no chão para dizer: hoje eu encontro com o irmão ou irmã, tirar a limpo essas coisas. Já que se levantou, dobre o joelho. Apresente a Deus essa causa. Peça a Ele que é sábio, sabe o que fazer, que Ele resolve o problema. Senhor, o pão que eu tenho, esse momento de oração, para que o Senhor conceda a graça da palavra de Deus a esse irmão que falou tão mal de mim. Senhor, mas se eu pequei, se ele falou mal de mim porque soube de alguma coisa que eu fiz, me perdoa. Se eu errei, me perdoa. E perdoa, meu irmão. Mas eu amo meu irmão. Pai, eu amo meu irmão como eu amo a mim mesmo. E amo o Senhor sobre todas as coisas. Pai, não impute a esse irmão, essa irmã, esse pecado que levantou contra mim. Tem misericórdia dele, Pai, como teve misericórdia de mim. Ele está com sede. Se tiver com sede, o que eu tenho hoje é um pouco de água na botija. E momento do Espírito Santo, a palavra de alegria, uma palavra que refrigera a alma. É isso que eu apresento, entrego para ele. Abraça esse irmão, abraça essa irmã. E se ele pedir perdão, abraça, perdoa e peça perdão a ele também. Seja uma só carne. Ame esse irmão, ame essa irmã, porque hoje esse irmão e essa irmã estão em situação difícil. Você demonstrou todo o seu amor e seu carinho para com ele, para com ela, para com a família. Tenho certeza que jamais esse irmão, essa irmã vai falar contra você. Vai sempre dizer: esse homem, esse irmão, essa irmã é uma bênção. Muito me ajudou. Você ganhou um irmão, uma irmã para orar com você nos momentos de angústia, quando você estiver atribulado, sofrendo perseguições, sendo provado pelo Senhor. Lembra que está falando fome. Você tem o irmão que antes de ontem tentou te matar, mas que ontem você o abraçou, está cuidando dele na oração. Quando você tiver fome da palavra, sede do Espírito, necessidade de uma amizade, de um abraço, hoje você confia nesse irmão. Você pede oração e ele vai orar e jejuar por você. É tão bom deixar nas mãos de Deus, porque ele não me mata a mim para vingar você, para fazer justiça por você. Ele não mata a mim. Ele trata de mim para te dar galardão. Me apresenta você, eu com fome e com sede, para que você me dê água para beber e pão para comer. E aumente os seus galardões no céu, e eu seja salvo. Você está entendendo? É tão bom quando nós conhecemos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. É tão bom quando nós damos prioridade à palavra do Senhor. Dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo assim, fazendo isto, amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça. Esse coração, essa cabeça, para meditar a vida toda. Tentei matar o irmão, tentei matar a irmã.
E Ele está fazendo tudo isso para mim. Ele fica meditando, deitado na sua cama, o mal que Ele fez com você, contra você. E quando Ele está sabendo que você está sacrificando por Ele, Ele não se sente digno de receber esse sacrifício. Ele não entende como e por que e para que você está fazendo isso. Mas o Espírito Santo de Deus foi quem impulsionou você a amar, ajudar, compreender, interceder, dar pão, dar água, abraçar, andar com Ele, carregar nos braços. Amados, Jesus Cristo é muito mais do que um Salvador. Ele é o justo juiz que consegue me punir enquanto te dá galardão e não me prende. Ele me impune, te dá galardão pela minha punição que eu fiz e manda eu levantar e fazer a mesma coisa. E quando ele trata comigo e me pune, ele tira de mim toda a maldade do meu coração, toda a maldade da minha mente, toda a desconfiança, tudo aquilo que eu tenho na minha mente, no meu coração para fazer contra você, contra qualquer pessoa. Ele tira tudo e faz o contrário. Ele me dá a oportunidade de sofrer pelo Evangelho, por amar. É o irmão, quando ele persegue o irmão, ele não conhece o amor de Deus. Ele tem a razão dele. Mas quando ele conhece o amor de Deus, ele desce do pedestal. Ele desce do que ele sabe, do sou eu, e começa a andar de joelho. E o homem só aprende na faculdade de Deus se ele andar de joelho, se ele estiver pedindo misericórdia. Para confiar em Deus tem que estar de joelho. Porque eu com revólver e outro com revólver, ambos podem ferir um ao outro e matar. Mas eu sem arma, desarmado, de joelho, e humilhando na presença do Senhor, pode ter um exército, os canhões virados para mim, que não vai disparar, porque os anjos do Senhor estão na minha frente. Está entendendo? Se Deus falou comigo que tem uma obra comigo, eu tenho que fazer a obra com Ele falou, amando. Então, se alguém está assim, doente, sofrendo, e eu fazer isso, vou montar uma brasa de fogo sobre a cabeça dele. É amando o seu semelhante, que você convence essa pessoa que não gosta de você de amar você e ser amado por Deus. Versículo 21 diz: não deixei-vos vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Porque você vai se vencer, deixar se vencer pelo mal? Se eu te ofendi, você vai me ofender também. Está sendo vencido por o mesmo mal que eu fiz. Mas vence o mal que eu te fiz com o bem, me ajudando em oração, me abraçando e dizendo para mim que me ama, dizendo para aqueles que vai até você quanto você sofre por me amar. Você ora para que eu abra os olhos, faça o bem para mim, faça o bem para aqueles que te ofendem.
Se eu não sirvo para você na igreja, na congregação, não sou um amigo à altura para você, ore por mim. Ore por mim, você receberá galardões de Deus. Mas não fale mal de mim, porque Deus te ama. Ele quer te dar galardão, não quer que você passe desse mundo falando mal da pessoa de mim. Porque falo para você, eu sou pó, eu sou cinza, eu sou falho. Você entende que eu não sou nada perante ti, mas o problema é que Deus, Ele me ama. Ele diz que é dele a vingança e Ele trata comigo. Ele trata com o irmão, trata com a irmã. Irmãos, quando eu sei que alguém que me machucou, tentou me matar, está sofrendo, eu não falo para ninguém. Eu vou só orar. Pedir misericórdia ao Senhor, porque eu sei que se eu me alegrar com aquilo que meu irmão, minha irmã está passando, porque me feriu, Deus está ficando triste comigo e Deus pode colocar as mãos sobre mim para que eu sofra, para que eu conheça a dor da angústia, da tristeza. Eu vos amo, meus irmãos. Eu vos amo em Cristo Jesus. Ainda que a pessoa está programando me matar, falar de mim, quantas pessoas falam de mim? Eu digo de todo mundo, eu amo a todos. Esse amor foi Deus quem colocou no meu coração. Não é só a igreja que eu amo, é a família. O ser humano, homens e mulheres, crente e não crente, jovens e adolescentes, quantas prostitutas, quantos homens afeminados. Eu amo a alma deles, oro por eles para que Jesus liberte das garras de Satanás. Só tenho um inimigo no mundo que eu detesto, é Satanás. E ele é meu inimigo ferrenho, ele luta para me matar. E a única maneira que eu consigo vencer é só de joelho. É quando Deus restaura a minha vida. Meu irmão e minha irmã, se você quer vencer os seus inimigos, os demônios, quer vencer o inferno, desce no pó, clame a Deus, perdoa o seu irmão e a sua irmã, peça perdão a Deus. Deus ama você, meu irmão, Deus ama você, minha irmã, mas Deus me ama. Que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe a família, que Deus abençoe os amigos que vão ouvir esta palavra. Que Deus abençoe esse mundo. Estarei orando, Jesus Cristo, a visitar os corações. Querido Deus e bondoso Pai, Senhor da glória, visita o coração do presidente da República, do governador, do prefeito, do vereador, dos deputados estaduais, deputados federais, do juiz, do Senado. Deus visita o coração desse homem, dessa mulher, do macumbeiro, do imacumbado, do adulto, do prostituto, o afeminado, o traficante, o estuprador. Deus visita o coração deste homem, dessa mulher que são mentirosos, engana a sociedade e continua sendo enganada por Satanás. Deus querido, visita, Senhor, o leito do cristão, visita a minha família, visita a igreja. Senhor, repreende a enfermidade do câncer, Senhor, na minha família, na minha casa, na igreja, na sociedade. Cura os cancerosos, meu Pai, lunáticos, aidéticos, paralíticos, coxos, ressecados, mudos. Ó Pai, aquele que crê nesta palavra, cura, Senhor Jesus Cristo, colesterol. Cura, Senhor Jesus Cristo, a enfermidade
que está acabando com o povo, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, visita o Senhor, aquele que tem o rins parado, o coração fraco. Deus querido, restaura a saúde física nos nervos, na mente, nos corações. Ó Pai, repreende a diabetes no sangue do homem e da mulher. Deus querido, cuida da minha família, cuida da minha casa, cuida da igreja, Pai. Cuida desse mundo, dessa nação. Pai, tende misericórdia dos meus irmãos, das minhas irmãs, dos pastores, dos obreiros, Pai. Abençoa e dê graça, Senhor, a cada coração, para que ame o seu semelhante como a si mesmo. E ama a Deus sobre todas as coisas. Meu Pai, cuida da minha família, me capacita, mas antes que isso, me prepara para o momento que o Senhor me chamar, meu Pai, para a glória e honra do nome santo do Senhor Jesus Cristo. Eu te agradeço, Pai, em o nome do Senhor Jesus. E todo aquele que está enfermo, se crê nesta palavra, Deus cura para a glória e honra do nome santo do Senhor Jesus. Amém. E a paz do Senhor Jesus Cristo.